Muito boa noite a você que acompanha a programação da Canção Nova no Brasil, em tantas partes do mundo. Nós estamos voltando agora com o programa Além da Notícia, aquela série especial que nós estamos fazendo fora dos estúdios, graças a um grande evento que aconteceu no Brasil recentemente, o 9º Mutirão Brasileiro de Comunicação. Grandes comunicadores passaram por lá e a gente aproveitou para conversar com muitos deles. O tema do nosso programa de hoje também é um tema muito particular. A comunicação da igreja em âmbito geral e, de modo particular, a comunicação do Papa Francisco. E para falar sobre este assunto, um convidado também que muito nos honra, muito nos alegra em receber aqui na Canção Nova, Silvanei José. Muito boa noite. A gente te ouve sempre, te vê de vez em quando. Prazer. Que alegria, Ronaldo. Um abraço especial para todos vocês da Canção Nova. É uma alegria, mais uma vez, estar com você e com todos os nossos amigos de todo o Brasil. Quanta gente que está te vendo agora. É ele, aquela voz do Papa. Não se decepcionem, por favor. Que alegria poder estar com vocês. Quantos anos de Vaticano e de Rádio Vaticano, Silvanei? 26 anos, 3 papas. 3 papas. João Paulo II, Bento e agora? 16 anos com o Papa, com João Paulo II, São João Paulo II, depois quase 7 com o nosso Bento XVI e agora com o Papa Francisco. Para matar a curiosidade de tanta gente que nos acompanha, como é que você foi parar no Vaticano, que você é aqui do Paraná? Pois é, eu fui fazer um curso de marketing em Roma e encontrei o padre Romualdo Pellachin, que naquele período estava estudando cinema, né? Você conhece bem o padre Romualdo. Depois eu voltei e depois de alguns meses ele me liga dizendo: olha, eu ia assumir a direção do programa brasileiro e gostaria que você viesse trabalhar comigo. Aceitei por 6 meses, porque tinha outras intenções aqui no Brasil, a minha missão naquele período era outra, e acabei aceitando por 6 meses que viraram mais 6 meses, 26 anos. 26 anos. Eu tenho aqui uma gratidão muito particular ao Silvanei, porque muito, e muito mesmo, da minha formação profissional, Silvanei, deve-se a você e deve-se também à grande oportunidade que o padre Romualdo Pellachin, que também peguei o mesmo período dele lá com você, me deram lá na Rádio Vaticano, passei aqueles quase 2 anos e meio com vocês ali, e foram a grande experiência profissional da minha vida. Então, aqui já fica essa gratidão pública a vocês. Muito obrigado. Eu posso dizer que o Ronaldo chegou a um menino e saiu um homem. Isso é uma coisa, é bonita, a transformação que nós vimos no Ronaldo desde que chegou. E como é hoje, né, Ronaldo? Eu creio que aquilo que você é hoje não depende de nós, absolutamente, mas daquilo que você soube aproveitar. Isso é uma mensagem para as pessoas que nos ouvem, aqueles que começam hoje. É um eterno aprendizado. A comunicação não se aprende, se renova todos os dias. E se você não comunica melhor dia após dia, você volta para trás, né? É como a maré que volta e leva. Não, você tem que sempre se comunicar. Aprende-se dia após dia. Eu creio que o Ronaldo realmente é um exemplo disso. Procurei aprender o máximo, mas não consegui aprender muito, não, viu? Absolutamente sim. Não fui um bom aluno, não, mas eu me esforcei. Absolutamente sim. Senão não estaria aqui conversando comigo nesse momento. Silvanei, a gente tem falado muito aqui, nesse Mutirão Brasileiro de Comunicação, sobre, e tem se relevado e sublinhado bastante, a comunicação do Papa Francisco, o produtor de conteúdo, mas sobretudo de linguagem comunicativa exemplar, que é o Papa Francisco. Você conhece e está vendo o Papa de perto. O que comentar sobre este dom? Bom, nós estamos aprendendo o bergogliês, né? Nós temos o português, o inglês, o francês, e agora temos o bergogliês. Papa Francisco, desde o primeiro momento, para quem conhece um pouquinho da sua eleição, né? Conversando com Dom Cláudio depois sobre aquele momento, né? Não esqueça do pobre, aquilo que ficou marcado na mente de Bergoglio, quando aparece Bergoglio e do lado Dom Cláudio, né? Para nós certamente era estranho de ter o Dom Cláudio, porque o Dom Cláudio não era nem protodiácono, enfim, deveria ter outra pessoa ali. E depois eu perguntei para o Dom Cláudio: mas como é que o senhor estava? Não, porque o Papa, quando se vestiu, passou e me chamou. E eu estava, inclusive, sem o barrete. Ele falou: não, põe o barrete, né? Nós vamos sair. Quer dizer, Dom Cláudio, já é um momento de que algo estava mudando, se você começa. E depois, quando sai, e não diz nem louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, não usou o latim,
simplesmente disse buonasera, que seria boa noite, né? Ou, segundo, não sou eu que abençoo, mas abaixo a cabeça para que vocês rezem por mim e me abençoem. Outro golpe. Quer dizer, foi um suceder-se de coisas. Inclusive, no dia seguinte, o encontro com os jornalistas na Sala Paulo VI, né? Primeiro encontro, então já dizia que seria um homem comunicador, usando os meios de comunicação como se deve. Recordamos o nosso querido São João Paulo II, o último Ângelus que ele fez, que ele conseguiu falar ainda, ele estava no Policlínica de Gemelli, e a última saudação em voz dele, se vocês forem pegar nos arquivos, é a saudação que ele faz aos jornalistas, agradecendo, e aí fez uma outra metáfora, porque recordamos, João Paulo II adorava fazer metáforas, falava que agora nós tínhamos novas parábolas, são as parabólicas, parábola em italiano, parabólicas, né? Porque o Gemelli era cheio dessas parábolas ou parabólicas que transmitiam, como estava então João Paulo II, ele usava justamente, são novas parábolas, são novas parabólicas que contam uma nova realidade. E agradecia os comunicadores por comunicarem o mundo da saúde dele. Que não sei se ele falava, não sei se interessa, mas vocês contam o que está acontecendo. O agradecimento pela presença dos comunicadores até aquele momento. E o que fez, então, Bergoglio no dia seguinte? Foi agradecer o mundo da comunicação, os comunicadores que estavam presentes, foram 10, 12 dias que estavam um suceder-se, né, de eventos com as congregações, depois do início do conclave, depois da eleição, e o dia seguinte, quando ele, então, encontra os jornalistas e fala, né, que a síntese da comunicação, que era comunicar o que coisa? A beleza da verdade do Evangelho. Pronto. O que você vai dizer a mais? Né? Comunicar a beleza e a verdade. A síntese, eu creio hoje que a gente pode dizer, quem quer ser um grande comunicador. Bergoglio começa, então, uma nova estação com seus gestos. Quando ele fez isso a primeira vez, as pessoas se arrepiaram. Eu digo daqueles que são um pouquinho mais conservadores. O Papa que faz positivo. Impensável. Hoje todo mundo faz positivo. Não tem um cardeal que não está ali a fazer positivo. Né? Tira, põe o chapéu, o solidel. Põe... Então, coisas simples que transformaram aquela rigidez, podemos dizer, né? Muitas vezes comportamental, de um comportamento do vizinho de casa, do amigo, do pai, do avô, né? Que está conversando conosco. O abraço às crianças, ele manda parar o jipe, o papamóvel, desce, abençoa. Os anciãos, essa Silvone, colocada. Me comoveu agora na Bolívia, e eu estava bem de perto e pude ver, quando ele parou perto do Cristo Redentor em Santa Cruz de la Sierra, o carro o papamóvel parou, e ele, quando viu as crianças lá embaixo, ele, ao se aproximar da escada para descer, ele ainda fez um gesto de quem estava querendo dançar. Ele fez um gesto semelhante com quem estava querendo dançar, e aí aproveitou e já desceu, e foi lá e abraçou. Isso ele faz repetidas vezes em todos os lugares onde vai, mas é que marcam esses gestos. São gestos simples. Sim. Ronaldo, qual é a novidade de Papa Francisco? Qual é a novidade do Papa? É uma continuação, temos que ser justos, é uma continuação do que já fazia João Paulo II. Papa Bento XVI, na sua gestualidade, recordamos, não era fácil para ele. Absolutamente, ele era muito, muito tímido. Essa é uma coisa que nós podemos falar tranquilamente, é de uma timidez. E ele era um homem altamente reflexivo. Nós aprendemos com Bento XVI a rezar. Se vocês pegam os textos de Bento XVI, para quem tem essa vontade de caminhar, de crescer na fé, nos ensinou novamente a rezar, a meditar, a reflexionar a palavra. E agora vem alguém que diz, essa palavra é viva, nós temos que levá-la. E quando fala da igreja em saída, que nós temos que ir para as periferias, onde é que está a novidade? Jesus nasceu na periferia, num lugarzinho, olha, desse tamanho que não tinha ninguém. E foi morar onde? Em Nazaré, que ainda mais perdido, porque era longe de Jerusalém. Era a periferia. É uma periferia de 2000 anos. E quando o Papa fala da periferia, não é que está inventando alguma coisa nova. É uma periferia que vem do nascimento da nossa igreja. A novidade não é essa, que ele está querendo despertar-nos. Nós estamos vivos, nós cristãos, a igreja é viva, a fé é viva. Vamos sair e mostrá-la, vamos levar essa vida a todos os lugares. Não seria essa a novidade? Uma sede de levar a todos os lugares? Existe um paralelismo hoje com Bento XVI
que levou a força do Evangelho, que as forças, a palavra também. E agora, o nosso Francisco tem uma coisa muito interessante. Estamos vivendo, e ele repetiu várias vezes, existe hoje um martírio muito maior de cristãos do que no início da cristandade. Pessoas que estão pagando a vida por usar um crucifixo, por dizer que é cristão. Pagam com a vida. Então, quando ele fala justamente dessa igreja em saída, é para justificar também aqueles que hoje dão a sua vida em nome de Jesus Cristo. E nós, dentro da nossa realidade, não fazemos muitas vezes. Isso é interessante. Nós nos escondemos atrás. Ah, não, eu não. E outra, sair da paróquia. Não é, a minha paróquia, isso é um problema da paróquia do outro. Onde é que está escrito que tem uma divisão? Isso aí é simplesmente por comodidade. E aí, quando o Papa fala, justamente, é para recordar que pessoas dão a sua vida, são os mártires, ele fala, são os novos mártires, que por causa de justificar a sua fé em Jesus Cristo, não se omitem jamais de defender a sua fé. E nós, dentro das nossas casas, muitas vezes, das nossas poltronas, da nossa comodidade, nós não justificamos a nossa fé. Então, é isso, o sacudir a nossa consciência. Quando o Papa fala... os nossos cristãos de sofá, os nossos cristãos de museu, os nossos cristãos com cara de vinagre. Óbvio, quem é que não entende isso? Os cristãos que têm de armários com cheiro de mofo. Ele quer uma igreja vibrante, uma igreja que conteste, e contestar hoje é ir contra a corrente. É aí que ele fala, sacudindo a consciência dos nossos jovens. Vão, pelo amor de Deus, contra a corrente, não se deixem levar. Essa corrente, onde é que está levando vocês? Não deixem roubar a sua esperança, a sua juventude. Mas ele não fala só para os jovens isso. Ele fala para todo mundo. Para todo mundo, é uma linguagem universal. É uma linguagem universal, e quando ele encontra grupos particulares, ele fala também para aqueles grupos, como, por exemplo, aconteceu, acho que pouco tempo atrás, quando ele encontrou a Renovação Carismática, e ele ouviu 3 testemunhos de pessoas que disseram assim: Santo Padre, na Renovação Carismática eu recebi o batismo no Espírito Santo e a minha vida mudou, eu comecei a evangelizar, dentro da minha casa mudou. E aí ele disse: então, Renovação Carismática, levem o batismo no Espírito Santo para as ruas, para as populações de rua, para os moradores de rua, levem para todos os lugares. Mas isso ele cobra de todo mundo hoje. De todo mundo. Não basta que você seja catequizado, porque eu sou um que vai à missa, e depois não fazer nada. Isso, ele retoma isso. E ele acrescentou uma coisa muito interessante dias atrás, eu não recordo em qual discurso foi, eu estava transmitindo, e me chamou muita atenção. Né? Talvez Santa Marta, eu não recordo onde é. E ele colocava que não basta você ver e fazer, absolutamente, mas você tem que ouvir. Ele colocou uma palavrinha, um verbo a mais, ouvir. E o que é esse ouvir? Rezar. Por que é que eu faço isso? Porque senão toda a nossa atitude vai ser efêmera. Não tem uma razão de ser. Simplesmente que eu vi, eu fui lá e fiz. Não, mas por que eu fiz? Tem que ter um motivo, e esse motivo vem da onde? Do ouvir. Ouvir o que? A palavra. O que é a palavra? O Evangelho. Se eu não tenho uma base para justificar a minha ação, por quê? Os santos, os grandes santos mártires, a morte é simplesmente uma consequência de uma vida. O que é a cruz? O que é o Evangelho? O Evangelho é a preparação da cruz. Nada mais do que isso. Tudo que nós temos no Evangelho é preparar o momento da cruz de Cristo, sem o qual não podemos entender a cruz. Se nós não temos o Evangelho dentro de nós, nunca vamos poder entender o Evangelho. É a mesma coisa também hoje. Se nós não temos a palavra dentro de nós, qualquer gesto nosso pode ser efêmero, privo de significado. Podemos fazer até coisa boa, mas depois desaparece, porque é superficial. Se esvazia. Mudando de assunto, mas permanecendo nele. Mercado da fé. Mercado da fé é uma realidade hoje, e eu me lembro até de palavras muito bonitas de um bispo que entrevistei tempos atrás, e ele dizia assim: a Igreja Católica antigamente era a dona da feira. Hoje ela é uma barraca no meio da feira. E Francisco está também nos chamando muita atenção para esta relação com as outras barracas da feira. Isto é, ecumenismo, relações com outras igrejas, diálogo interreligioso. Como é que você também reflete sobre esta busca forte de Francisco pelo ecumenismo e o diálogo interreligioso? Eu creio que o meia-culpa da igreja deve ser meio constante. Nós caímos no ostracismo,
rede para balançar, porque tínhamos a maioria. Éramos maioria, somos maioria, a nossa igreja é a igreja verdadeira. E sim, todos aqueles chavões que nos levaram a acomodar-se. Quando o Papa fala hoje de sair da sacristia, é porque o padre, o bispo, o cardeal estavam dentro da sacristia esperando que o povo chegasse. E o que o Papa vem agora dizer? Tem que sair. O mundo mudou, as pessoas estão lá. E dentro das suas necessidades, o mundo é sedento de Deus. Toda essa proliferação de igrejas ou pseudo-igrejas, aquilo que seja a denominação que utilizamos hoje, é porque as pessoas têm sede de Deus. E muitas vezes, Ronaldo, quando alguém para e me ouve com todo o meu problema, com toda aquela tristeza que eu tenho, e alguém me ouve... Me ganha. Me ganha, porque eu preciso que alguém me ouça. E quando nós não temos essa visão de parar e ouvir, e aí um dos grandes segredos também do nosso Papa Francisco, né? Do olho no olho, não é no face to face, não, é olho com o olho, não no... Nós temos uma dimensão totalmente diferente, né? Então nós nos acomodamos por sermos a maioria, por ser isso, O tempo muda, as pessoas mudam, gerações, nós estamos agora na geração digital, que durante o Multicom se falou tanto, nós estamos numa geração de uma rapidez enorme. E se nós não acompanharmos essa geração, nós ficamos para trás e perdemos. E quem é que vai acompanhá-los? Aí essa é a interrogação. Se nós não somos os primeiros a estar com eles. Lamentavelmente, essa semente de burocracia também dentro da igreja, chegou até aqui em alguns... Mas nós vivemos, somos parte de um todo, Ronaldo, somos parte de um todo. Mas daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. No próximo bloco, esse secularismo, essas sementes que se espalharam por todas as partes e que afetaram a vida da igreja. A gente fala sobre isso daqui a pouquinho no nosso segundo bloco do Além da Notícia. Voltamos já.